Olá, aqui é a Nina Magalhães e para quem não me conhece ainda, eu sou cristã, sou mãe de duas e o meu propósito nesse canal é servir apoiando as famílias cristãs nessa maravilhosa e também desafiadora missão de educar as suas crianças. E eu tenho a formação em terapia ocupacional, também fiz mestrado em educação e me certifiquei como educadora parental. E eu me considero ainda uma eterna aprendiz, né? Jamais me coloco aqui como detentora de toda a verdade, pelo contrário, eu não estou aqui para dizer faça isso, não faça aquilo. Eu não acredito realmente que haja uma forma única de educar, mas eu acredito, eu tenho a convicção de que existem princípios, inclusive bíblicos, que nos ajudam a nos relacionar de uma forma mais conectada, mais respeitosa, mais leve com os nossos filhos. E tudo que eu tenho dividido aqui com vocês é o que eu tenho experimentado no meu dia a dia com Deus, no meu dia a dia com as minhas filhas. Mas de forma alguma, a Nina não é padrão de nada. Jesus é o padrão. O único que a gente deve seguir e perseguir é Ele. Ele é o nosso modelo. É olhando para Cristo que eu tenho buscado, então, educar as minhas filhas. E esse é o convite que eu quero te fazer hoje, né? Você que está aí me assistindo, eu quero te convidar a olhar para Jesus, para você deixar que Ele transforme o seu relacionamento com os seus filhos também. Eu tinha, inclusive, outros conteúdos planejados para gravar essa semana. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a bênção. Se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você assista. É um conteúdo precioso que eu acredito que vai impactar positivamente aí o seu dia a dia com as crianças ou com os filhos já crescidos também, não importa a idade. Mas eu precisei mudar um pouco os meus planos e Deus me incomodou muito para falar sobre esse assunto. Que eu vou abordar aqui hoje, que é sobre a mudança, nossa dificuldade às vezes de mudar a forma de agir. E desde que eu comecei a compartilhar os meus conteúdos sobre parentalidade cristã, vira e mexe eu recebo um comentário, mas Nina, eu acho muito legal o seu trabalho, mexe muito comigo, mas é tão distante da minha realidade. Às vezes eu ouço, ai Nina, eu queria ser como você, seguir suas dicas, mas eu sinto que não é pra mim. Isso aconteceria comigo, eu só seria essa mãe ou esse pai se eu nascesse de novo. E ouvir essas falas me traz um incômodo muito grande, né? Eu creio que foi Deus quem trouxe ao meu coração a mensagem desse vídeo de hoje, porque realmente a gente precisa sair desse lugar de comodismo, de achar que a mudança não é para mim. Eu senti que realmente a gente não poderia adiar esse tema mais, porque mais do que nunca a gente precisa entender o que que Deus deseja de mim, o que que Deus deseja de nós enquanto pais, enquanto mães. Entender essa missão que Ele nos entregou. A gente precisa parar, né, de nos esconder atrás de desculpas, porque quando a gente faz isso, a gente está postergando a alegria de experimentar um ambiente aí na sua casa de harmonia, de paz, de leveza. E se você quer desfrutar disso no seu lar, no seu relacionamento com os seus filhos, eu te convido então a ficar comigo até o final, porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E antes da gente continuar, para a gente seguir nesse conteúdo, eu queria que você contasse para mim aqui nos comentários de onde você está me assistindo, onde que essa mensagem está chegando, e se você não está inscrito ainda no nosso canal, eu te convido a se inscrever para a gente não perder de vista você, a gente manter contato, para você poder receber todas as novidades por aqui. E se possível, deixe também o seu like aqui embaixo. Talvez você ache uma chatice ouvir esse pedido, mas eu também achava, viu? Confesso. Até eu estar aqui do outro lado, produzindo conteúdo e entender a importância disso. Eu não sei se você sabe, mas esse pequeno gesto, quando você deixa o seu like, me ajuda muito a distribuir essa mensagem a outras pessoas, a outras famílias, né? Existe um grande trabalho aqui por trás da produção de conteúdo, muito tempo investido para produzir os vídeos, e eu creio que vale a pena porque é para um propósito, para uma missão de ajudar vocês nessa missão tão incrível que é educar os seus filhos. Eu conto com a sua ajuda para levar essa mensagem a mais famílias. Bom, e um primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, que Deus, Ele nos chamou para sermos pais e mães guiados pelo Espírito Santo. E aí eu queria te perguntar, você que está aí me ouvindo, você tem experimentado o fruto do Espírito no seu relacionamento com as crianças, com seus filhos? O fruto do Espírito, que está lá descrito em Gálatas 5, ele é um só, né? Eu gosto de lembrar que é o fruto, que é composto por várias partes, né? O fruto do Espírito é composto pelo amor, pela alegria,
pela paz, pela paciência, pela amabilidade, pela bondade, pela fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para e pensa aí um pouquinho na sua rotina nos últimos dias aí com seu filho. Foram essas características que prevaleceram aí enquanto você se relacionava com eles? Você tem sido esse pai, essa mãe amorosa, alegre, pacífica, paciente, amável, bondosa, mansa e com domínio próprio? Se você for como a maioria dos pais que eu tenho conversado nos últimos dias, é provável que você esteja respondendo negativamente a essa pergunta. E provavelmente também você deve se sentir frustrado, culpado por não estar conseguindo agir diferente. Mas eu quero hoje acalmar um pouquinho seu coração e te dizer que Deus, ele quer te encorajar em sua jornada. E ele te conhece mais que ninguém, ele sabe da sua história, ele sabe dos seus desafios diários e ele quer cooperar com você nessa missão tão importante. Ouso dizer, a mais importante de todas que você já recebeu, que é educar os seus filhos. E você não precisa cumprir essa tarefa sozinho. Você não está sozinho. E eu queria tratar aqui de algumas barreiras que podem estar impedindo você de desfrutar desse relacionamento guiado pelo Espírito Santo aí com seus filhos. Sim, tem alguns impedimentos que não nos permitem desfrutar disso. Quais são as barreiras que têm te impedido de mudar? Quais são as barreiras que têm impedido você de ser o pai e a mãe que você deseja, que Deus te chamou para ser? E a primeira barreira que eu queria compartilhar são os seus pensamentos limitantes. Como assim, Nina? O que são pensamentos limitantes? A gente vai ver que muitas das nossas batalhas, elas são travadas aqui na nossa mente, né? E os pensamentos limitantes são aquelas ideias que a gente forma ao longo da vida e que a gente acaba tratando aquilo que a gente pensa como uma verdade absoluta. Por exemplo, eu sou assim e eu não vou mudar. Eu sempre fui estressada e não é agora que vai ser diferente. É impossível não gritar com os meus filhos. Eu sou nervosa demais. Não, eu não consigo ser uma mãe mais paciente. Eu não posso, eu não dou conta. Não é pra mim. Você consegue se ouvir dizendo coisas assim ao seu respeito? Pois saiba que você não está sozinho nessa. Inclusive são pensamentos parecidos com de alguns personagens importantes da Bíblia. Vamos lembrar lá da história de Jeremias. O que ele disse? Não, Senhor, eu não posso. Eu não sei falar, eu ainda sou um menino. Moisés, a mesma coisa, quando ele foi chamado, eu não posso ir até Faraó porque eu não sei falar, eu não sei conversar. Gideão, não, eu não posso liderar Israel porque eu sou o menorzinho da minha família. Ele se achava pequeno demais. Isaías, não, ai de mim. Não, eu não posso profetizar porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha para você ver, grandes homens de Deus que tinham pensamentos limitantes a respeito deles mesmos. Isso não é algo que acontecia apenas lá no passado. Desde sempre a gente vê as pessoas, às vezes, dando desculpas para não assumirem o lugar que Deus as chamou para estar, para não assumirem o papel que Deus as chamou para ocupar. E isso acontece por quê? Porque a gente tem essa tendência de alimentar crenças e pensamentos limitantes ao nosso próprio respeito. Frequentemente a gente está nessa, de dizer eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Muitos de nós crescemos ouvindo mensagens desse tipo, e muitas vezes é justamente por isso que é difícil eliminar esse pensamento da nossa mente. É difícil a gente abandonar essas crenças limitantes. Talvez você esteja aí alimentando esses pensamentos em relação à sua parentalidade, à criação dos seus filhos. Talvez você diga aí, não, Senhor, eu não consigo educar com mansidão, eu não sou assim, eu não consigo me controlar, eu não recebi isso na minha criação, eu não vou saber passar dessa forma para os meus filhos. Eu acho que essa história de educação respeitosa é para uma outra pessoa, ser um pai e mãe sereno, equilibrado, só se eu nascesse outra vez. É realmente uma missão impossível para mim. E aí eu queria te dizer que nós precisamos parar de dar desculpas, porque você pode mudar sim. Você pode ser essa mãe, esse pai amoroso, paciente, com domínio próprio. Mas pensando bem, talvez tenha uma coisa que você esteja certo. Talvez eu tenha que concordar com você aí em algo, em um ponto. Realmente você não pode fazer isso sozinho.
Assim como Jeremias, que não podia exercer o seu ministério profético, contrariando toda uma cultura corrompida sozinho. Assim como Moisés, ele realmente não podia fazer o que ele fez por ele mesmo. Ele sozinho, ele não conseguiria libertar o povo da escravidão no Egito, ele não conseguiria convencer Faraó. Da mesma forma, Gideão, muito menos. Um homem dominado pelo medo, ele vivia escondido. Imagina, como que ele ia vencer um grande exército? Ele certamente não podia. Isaías, da mesma forma. Nenhum deles estava pronto ou tinha capacidade para fazer o que Deus lhes pediu sozinho. Assim como eu, assim como você, talvez a gente se sinta mesmo impotente. Mas quem foi que disse que você está sozinho nessa? Quem foi que disse que você precisa mudar através da sua própria força? Talvez você tenha chegado à conclusão de que é impossível ser um pai ou uma mãe respeitoso, respeitosa, porque você já se frustrou muitas vezes. Você já se viu aí dizendo que ia agir melhor, dizendo que não ia gritar, que não ia se descontrolar, mas aí no dia seguinte você estava lá. De novo sendo agressivo, de novo proferindo palavras duras, dando maus exemplos aos seus filhos. E realmente, sozinhos, dificilmente a gente vai conseguir quebrar padrões, mudar o nosso jeito de agir. Se você sente que não pode, ok, eu entendo isso. Mas não deixe esse pensamento te limitar mais. Lembre-se que Deus pode. Você não pode, mas Ele pode por você. Então, não existe essa de eu não consigo mais. A pergunta é, você quer mudar? Você crê que Deus pode moldar o seu coração para você ser um instrumento de paz aí dentro da sua casa? Você crê que Deus pode te ajudar a controlar as suas emoções, as suas reações? Você crê que você pode desfrutar do fruto do Espírito no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar? Então assuma esse lugar. Esteja aberto para ser transformado. E busque isso em Deus. Ele vai cooperar com você, esse é o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele quer que a sua família seja um lugar de delícias, a sua casa seja um lugar de paz, de harmonia. Mas você precisa se posicionar e parar de simplesmente dar desculpas. Experimente trocar essa frase "eu não consigo" por "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece". Convide o Senhor aí para o seu dia a dia com seus filhos. Assim como Ele capacitou pessoas improváveis para grandes desafios, como Jeremias, Moisés, Gideão, Isaías, Ele vai capacitar você para educar os seus filhos sendo exemplo, transmitindo Cristo a eles através da sua própria vida, através do seu falar, das suas atitudes. Sim, os seus filhos conhecerão Jesus através do cristianismo que você vive diariamente, e não através daquilo que você fala para eles. Um outro tipo de pensamento que nos impede de mudar são os pensamentos sabotadores. Sim, sabe aquelas justificativas que a gente dá para a gente mesmo, para a gente não dar o nosso melhor? Um exemplo clássico. Eu estou de dieta, mas eu tive um dia tão difícil, eu acho que eu mereço comer um doce. E aí a gente se sabota. A gente faz isso também na nossa parentalidade, no dia a dia com os nossos filhos. Quando a gente diz pra gente mesmo, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, mas é impossível não perder a linha dentro de casa o dia inteiro com eles. Eu quero ser um pai guiado pelo Espírito, mas os meus filhos não cooperam. Eles não ajudam, então não tem jeito. Ou então, eu até quero ser um pai, uma mãe mais comedido, mas se eu for mais gentil com os meus filhos, eles vão achar que podem fazer o que querem. Eu conheço, lá em casa só funciona no grito. Esses tipos de pensamento, eles nos sabotam porque eles fazem com que a gente se mantenha na nossa zona de conforto. Esses tipos de pensamento nos sabotam porque fazem com que a gente permaneça na nossa zona de conforto. São pensamentos de permissão, pensamentos de justificativa para a gente continuar a fazer daquele mesmo jeito. Daquele jeito que nos impedem de mudar e de desfrutar de uma parentalidade cristã genuína, guiada pelo Espírito Santo. E lá em Romanos 12, a gente é lembrado a não nos conformarmos. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente prove qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Se você que está aí me ouvindo deseja experimentar o melhor de Deus na sua relação familiar, no seu relacionamento com seus filhos, abandone essas justificativas. Elas são sabotadoras. Você precisa renovar a sua mente. E uma outra coisa que nos impede de mudar é procurarmos modificar o outro. Para pensar aí. Você já reparou como que a gente gosta de fazer isso? Como que a gente tem essa tendência? A gente está insatisfeito e aí, ao invés de olharmos para nós primeiro, a gente rapidamente aponta o que o outro precisa fazer para que as coisas melhorem. Mas anote isso. Nós não mudamos ninguém. Você talvez esteja aí esperando seus filhos mudarem, seu marido mudar, as circunstâncias mudarem, mas a única pessoa que você pode mudar é você. Claro, contando com a graça de Deus, você não está sozinho nessa, mas você só tem o poder de decidir ao seu respeito. Você não pode decidir pelo outro. Então, decida hoje olhar para você. O que você pode fazer para melhorar a situação que você está vivendo? Está desgastante aí o dia a dia com seu filho? O que você pode fazer de diferente? Quais outras estratégias você pode usar? Experimente dar o primeiro passo. E aí a sua mudança, ela pode criar um ambiente mais favorável para que o seu filho também mude. É verdade, quando a gente muda, quando a gente se dispõe a dar o primeiro passo, a gente convida o outro a mudar também. E as coisas tendem a melhorar. Então fica o convite aí para você experimentar. Não fique esperando apenas o outro. Não aponte o dedo apenas, né? Olhe para você, se autoanalise. O que você pode fazer de diferente? Agora, uma outra razão, né? Nós estamos aqui falando das barreiras que nos impedem. Então, a gente já falou dos pensamentos limitantes, dos pensamentos sabotadores. E um outro motivo pelo qual a gente não muda é a nossa própria natureza humana. Algumas pessoas falam de resistência à mudança, mas eu prefiro dizer natureza humana, porque a maioria de nós tem uma dificuldade natural de sair desse lugar, dessa zona de conforto. A gente tem dificuldade de mudar a rota, a gente tem dificuldade com aquilo que a gente não conhece, a gente encontra obstáculos quando a gente quer realizar algo construtivo que às vezes vai fazer a nossa vida funcionar melhor e mesmo assim a gente tem uma resistência, a gente tem uma natureza que nos impede e nos faz permanecer naquela zona de conforto. Isso é diferente das crianças. As crianças, gente, elas são científicas. Observe como que elas agem. Para observar um pouquinho. Elas fazem uma coisa e se não dá certo, se não funciona, rapidinho elas experimentam outro modo de fazer. Elas partem para outra. Já a gente adulto não, a gente tenta algo e se não funciona, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa de novo e na esperança de chegar a um resultado diferente. Eu vejo pais tentando aí mudar o filho e usa aquele típico sermão. Eu já disse mais de 1000 vezes a mesma coisa para você. Quantas vezes eu tenho que te mostrar como se faz isso? Pais que repetem a mesma coisa 1000 vezes. 1000 vezes eles falam a mesma coisa, não funciona, e eles ainda pensam que é o filho que está errado, que é só o filho que precisa mudar. Pais que não conseguem parar e olhar que podem tentar um jeito diferente de fazer também. Então não busque resultados diferentes aí na sua casa fazendo do mesmo jeito. Você vai obter resultados diferentes com seu filho, você vai obter a cooperação quando você também ousar mudar e agir de uma forma diferente. E a gente também tem a dúvida, que é uma outra barreira muito comum que nos impede de nos transformarmos, de sermos o pai, a mãe, guiada aí pelo Espírito Santo. Em Tiago 1,5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, porque Ele dá a todos livremente, de boa vontade. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida nos faz pensar: mas será que vale o meu esforço? Será que vai valer a pena eu tentar mudar? Será que eu vou conseguir fazer diferente mesmo? Será que eu vou ser capaz de mudar ou de manter essa mudança na minha vida, no relacionamento com os meus filhos? E aí, gente, quando a dúvida enche o nosso coração, a gente fica paralisado. A gente não consegue dar os primeiros passos que a gente precisa dar. Pela incerteza, a gente nem sequer tenta algo novo. Então, não permita que a dúvida impeça você de desfrutar
do relacionamento que você sonha, do relacionamento que você almeja com seus filhos. Além da dúvida, a gente tem o medo. Ele também nos paralisa. O medo do desconhecido é também um dos fatores que nos impedem a mudança, que nos paralisam. O medo da mudança em si, o medo de não dar certo, o medo de não dar conta, o medo de, como que isso vai afetar as pessoas que estão à minha volta? O que elas vão pensar de mim? Será que eu vou ser aceito depois que eu mudar? O que as pessoas vão falar? A gente se preocupa muito com isso, né? A gente se preocupa muito com o outro. A gente tem muitos medos aí de como que a gente vai ser visto se a gente age diferente. O que será que vai acontecer com meus filhos se eu parar de gritar e de puni-los? Será que eles vão achar que eu sou um pai permissivo? Será que eles vão crescer sem limites? Mas calma. Eu quero te dizer que uma parentalidade consciente, que uma parentalidade respeitosa, ela pode e deve ser uma parentalidade firme e gentil ao mesmo tempo. É uma parentalidade que ajuda os seus filhos a desenvolver responsabilidade, cooperação, mas ao mesmo tempo que eles se sentem aceitos, amados incondicionalmente, que eles se sentem pertencentes. Então não deixe o medo te impedir de experimentar isso. E uma outra coisa que a gente tem que estar atento, que também pode estar te impedindo de alcançar essa mudança que você deseja enquanto pai, enquanto mãe. Muitas vezes a gente não muda porque a gente quer soluções rápidas, mágicas. A gente quer a transformação, mas sem pagar o preço do processo de ser transformado, sem passar pelo processo. E não existe mágica, gente, não existe fórmula nenhuma que vai mudar a nossa vida de uma hora para outra. A gente não muda hábitos, padrões, crenças da noite para o dia. É uma vida construindo esses padrões e não é da noite para o dia que a gente vai mudá-los. Só que aí um dia a gente acorda e a gente fala, não, hoje eu vou ser diferente, vou ser um pai e uma mãe melhor, mas se no outro dia eu falho, se eu volto para os meus antigos padrões, que é o esperado, que a gente, é devagar que a gente se transforma, a gente logo diz, não, tá vendo? Eu sabia que não conseguiria, isso não era para mim, não vai dar certo mesmo. A gente logo abandona o processo. E a gente precisa entender que nenhuma mudança no nosso comportamento vai ser imediata. Ao decidir mudar, ao decidir aprender um novo modo de se relacionar aí com seus filhos, você precisa aceitar o processo. E só para te encorajar um pouco mais, esse processo não tem fim. Não tem linha de chegada quando a gente fala de relacionamentos, de uma educação consciente. Nós vamos falhar e vamos aprender com os nossos erros. Nós vamos tropeçar sim, mas da próxima vez que eu tropeçar, eu vou olhar para aquela pedra e falar, opa, o que foi que me fez cair? Eu vou refletir sobre aquilo de uma forma que talvez na próxima vez eu me desvie dela, ou então eu até consiga tirá-la do meu caminho. E assim a gente vai seguindo um dia após o outro. Eu falo por mim mesma, porque quando eu decidi que o meu maternar seria mais respeitoso, mais consciente, eu me lancei numa jornada de aprendizado e eu estou nessa jornada até hoje. Eu vivo aqui ensinando o que eu aprendo, e aprendo também o que eu ensino. Eu falo para vocês aqui, mas eu falo para mim todos os dias, porque não tem um ponto final. Existe um processo em que a gente busca em Deus estar melhor a cada dia. E eu sei, gente, não é fácil, Eu não estou falando que é simples. Mudar pode ser muito difícil. E um exemplo bobo, simples que eu vou dar aqui para vocês é só a gente olhar para os nossos polegares, nem eles querem mudar. Experimente aí, se cruzar os dedos das suas mãos, e observe qual polegar que está por cima. Agora você vai afastar as suas mãos, vai cruzar novamente e vai inverter. Deixa o polegar que estava por cima ficar por baixo. Mantenha essa posição aí um pouquinho. O que está acontecendo aí com o seu corpo? Provavelmente você está, como eu, você vai sentir um desconforto. Até os seus polegares querem voltar para a posição inicial. Eles querem voltar para essa posição mais familiar. E assim é com a gente também quando a gente quer mudar. Nós temos a tendência de querer retornar àquilo que nos é mais conhecido. Os nossos impulsos cerebrais, os nossos padrões que estão ali bem arraigados, vão tentar nos impedir de mudar. Mas com convicção de querer, e com a resiliência para se submeter ao processo, de aprender com os nossos próprios erros, de tentar de novo, quantas vezes for necessário,
E claro, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que você não vai dar mais desculpas ou então se sabotar dizendo que não tem jeito. Porque tem jeito sim. Deus te chama hoje para um novo tempo com a sua família. Deus te chama a ser um pai e uma mãe guiada pelo Espírito, que desfruta da alegria, da paz, da mansidão, do domínio próprio no dia a dia com seus filhos. Você crê nisso? Então aceite esse convite, se lance na mudança. Vamos juntos nesse processo, eu estou aqui para te apoiar. Se você está aí assistindo esse vídeo e quer dizer sim para esse convite, se você sentiu no seu coração que Deus está te convidando para esse novo tempo aí na sua relação com seus filhos, se você quer agir de uma forma mais respeitosa, mais conectada com seus filhos, com seu marido, com a sua família, eu quero orar por você. E dizer que você não está sozinho, que você pode contar com a ajuda do Espírito Santo, que você pode contar comigo também nessa jornada. Esse é o meu objetivo aqui, é te apoiar nesse processo de transformação. E eu quero orar então por você. E se você puder, onde você estiver aí, feche seus olhos também, coloque seu coração diante do Senhor, porque Ele quer cooperar com você. Pai querido, Pai amado, eu quero orar por essa pessoa, por esse pai, por essa mãe que está assistindo esse vídeo. Talvez eu não o conheça, provavelmente não sei onde ele está, não sei quais são os desafios que esse pai e essa mãe têm vivenciado, Deus. Mas o Senhor, que é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor conhece essa pessoa que está aí do outro lado. O Senhor sabe os desafios que ela tem experimentado. O Senhor sabe do íntimo do coração dela, os seus sonhos, os seus desejos para os seus filhos, para a sua família. E eu quero, Deus, abençoá-lo. Eu quero abençoar você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você pode mudar com a graça do Espírito Santo. Deus, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa para dar o primeiro passo. Que o Senhor, Deus, possa tirar do coração desse pai, dessa mãe, todo medo, todo pensamento limitante, sabotador, toda resistência, toda insegurança, mas que ele possa crer que com o Senhor é possível, que com o Senhor é mais que possível alcançar esse ambiente de delícias na nossa família, esse ambiente de harmonia na nossa casa, e que o Senhor possa ajudá-lo, Pai, nessa nova jornada, nesse novo tempo que eu creio que está começando na vida dessa família, na vida desse pai e dessa mãe. Que naquilo que ele não conseguir, naquilo que ele sentir que não pode, e talvez não possa mesmo sozinho, o Senhor possa ajudá-lo, o Senhor possa, Deus, suportá-lo, apoiá-lo, para que ele alcance, Deus, o coração, a mente, e ele possa agir com seus filhos, com as suas filhas, assim como o Senhor age conosco. Que você seja o modelo, Jesus, que você seja o nosso padrão e que a gente possa estar a cada dia mais parecidos com o Senhor. Eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que a gente possa vir juntos nessa jornada de transformação. Eu estou com você, aqui no nosso canal tem muito conteúdo gratuito que você pode explorar, vários conteúdos para te ajudar aí nesse processo de transformação. Se por acaso tem algum aspecto que você deseja saber, coloque as suas dúvidas aqui no comentário, diga para mim, o que você precisa, vai ser um prazer responder as suas questões, naquilo que eu puder te ajudar, eu estou disponível. Esse é o grande chamado que Deus colocou na minha vida, no meu coração. Nós estamos juntos nessa. E antes de finalizar, vou pedir mais uma vez, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para você ser lembrado quando vier um vídeo novo, uma postagem nova. E antes de finalizar, então, é só lembrar mais uma vez para você se inscrever aqui no nosso canal. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. Marque algum pai, alguma mãe aqui nos comentários. Vai ser um prazer, trazer mais pessoas para essa caminhada, e eu conto com você para divulgar essa mensagem a mais famílias, a mais pais e mães que também desejam vivenciar esse processo de transformação aí no seu relacionamento com os filhos. Um grande abraço e que Deus os abençoe.